Alô, galera! Muito boa tarde! Você que se liga aqui no programa Bola no Rádio, edição número 38. Você que está no Facebook, depois Instagram, YouTube, acompanhando a edição do dia 7 de maio, começando mais um programa. E programa de quarentena, programa desse momento que estamos vivendo, é um programa de entrevista. E mais do que isso, estamos aqui com o Diego Pereira, com o Wellington Silva, com o Ezio Rodrigues, na técnica Oranildo Vidal, trazendo um cara irreverente, um cara resenha, um cara extrovertido também, dentro de campo e fora de campo. Aqueles gols bonitos, aqueles gols de cavadinha, aquelas jogadas que só ele sabe fazer. Conhecido pela torcida cearense aí como Júnior Pipoca, né? E pela torcida baiana como Diabo Loiro. Nasceu em 15 de junho de 1976, morou na cidade dos Funcionários, né? Esteve na base do Fortaleza, jogou ali um pouco no time profissional, Ferroviário, ainda jogou o Ceará, Vitória, Bahia, e passou mais ou menos 10 anos ali rodando na Europa. E também vivendo algumas resenhas dentro e fora de campo, foi campeão lá pelo União Espanhola, né? Primeira Divisão B na Espanha, Campeonato Baiano 2010, Campeonato do Nordeste também 2010 pelo Vitória, Cearense 2011 pelo Ceará, Baiano 2012 pelo Bahia. Chegou aí a montar, vou perguntar até a ele se ainda está com aquele barzinho, o bar Boleiros Sport Bar, né? Ele montou ali e também pensa em seguir carreira de treinador. Você foi rápido aí para o futebol estrangeiro, né, Júnior Pipoca? Antes de ter uma carreira profissional no Brasil, logo em 99 aí, eu acho que mais ou menos, deixou Fortaleza e foi jogar fora, jogou em Córdoba, né? No Bererém, AC Adjacent, né? Aí voltou para o 13 e nessa primeira etapa, o que foi que deu certo para você lá fora, Júnior Pipoca? O que serviu de lição para você de aprendizado? O que foi bom e o que foi ruim nessa primeira passagem fora do Brasil? E o começo da sua carreira, né? Boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos os amigos, né? Do Bola no Rádio. Para mim é uma satisfação enorme de estar participando dessa live junto com vocês, só feras aí. E vamos falar de muita coisa aqui, do comecinho da minha carreira. Eu fiz uma adaptação também aqui de colocar uns gols, né? Para vocês acompanharem e verem também que eu tenho algumas coisas guardadas ainda daquela época, do meu começo. E então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, comecei no Fortaleza Esporte Clube, né? Cheguei em 95 na base, né? Com o Jurandir Branco, e logo me destaquei na base, né? Mesmo sem jogar muito. Fui logo chamado pelo Danilo Baratinha para participar dos treinos do profissional. E nisso, no dia que eu fui chamado, eu faltei o treino, viu? Eu faltei o treino, eu estava no Fortal curtindo, passei quinta, sexta e sábado e domingo sem pisar no PC. Aí um amigo, quando deu segunda-feira, o treinador da base, Jurandir, falou: você não vai treinar com a gente hoje, não. Você faltou. Fortaram na beira-mar, era o Fortal? Eu estava na beira-mar, no Fortal. Aí ele falou: você não vai treinar com a gente hoje, não. Você vai ficar de fora aqui porque você vai treinar no profissional mais tarde. O treinador mandou te pedir. Aí eu que já levava eu levava na brincadeira, futebol, não era nada sério, estava há poucos meses no Fortaleza. Quando eu me vi no profissional, né, no outro dia, quando passou o Globo Esporte, eu estava ali passando ali de coadjuvante, praticamente, eu botei na minha cabeça que queria ser jogador de futebol, né? E foi assim que tudo começou. Foi muito bacana, né? Eu não me arrependo. Foi aquele sonho de infância. E tá aí, eu estou mostrando para vocês meu primeiro gol como profissional. Foi em 1996, né? O torneio da movimentação, né? Estávamos perdendo o jogo e eu entrei num clássico rei, né? Ceará e Fortaleza, eu fiz o gol. Aí já foi no Ferroviário.
né? Porque quando eu saí do Fortaleza, em 98, fui para o Ferroviário, né? A convite do Ageu, tá ali ele, finado Ageu, e Estamos disputei acompanhando. a Série C, cortou aqui porque me ligaram. Disputei a Série C, né, pelo o Ferroviário, marcando 7 gols em 7 jogos da Série C. Né? Aí foi onde eu me destaquei para ir para a Europa, onde um empresário veio e comprou meu passe, que o passe era meu, né, que eu fui o primeiro do estado do Ceará a ganhar o passe livre na época. Então, eu, nesse jogo aí contra o Fortaleza, foi a vingança, né? Eu marquei 2 gols. Foram 2 gols meus, porque eu tinha botado na justiça, né? Eles queriam ficar comigo, mas eu sabia que as oportunidades iam ser muito difíceis. Então, eu decidi ir para o Ferrinho, no Ferrinho deu tudo certo. Né? Então, na sequência, em 99, eu já fui para o União Espanhola do Chile. Não tenho nenhum gol aqui, né, no União Espanhola, nem da Espanha. E ainda fui para El Salvador também, né, onde eu passei 3 meses lá no Aliança de El Salvador. Às vezes no meu Instagram tem umas fotos minhas de lá. E também esse primeiro momento aí, eu ainda não me senti artilheiro, sabe? Eu gostava de querer jogar na meia, queria ser um camisa 8, né? Queria ser ali um Rivaldo, né? Canhoto, mas sendo que os treinadores chegavam para mim e falavam: Júnior, você nasceu para fazer gol, entendeu? Aí já foi no 13, ó, quando eu voltei da Europa, porque eu troquei de empresário e ele me levou para assinar um contrato, né, com ele, e prendeu todos os jogadores dele aí, nesse time aí, no 13 da Paraíba. Mas nessa época, eu vinha voltando de lesão, que eu tinha machucado na França, quebrei a fíbula, e eu passei 4 meses sem jogar. Então, aí foi a minha volta antes de voltar para a Europa, né? Eu já jogando, estava aí Rodrigo Tabata, né, que jogou no Santos, né? Tinha uma galera boa aí que era jogadores desse empresário. Então, Júnior Pipoca, essa sua primeira passagem, resumindo, você estava jogando mais de meia, não estava jogando na sua função mais na frente, né, de goleador, foi para o 13, enquanto se organizava para voltar para a Europa. E a segunda pergunta a gente passa para o Wellington Silva para você falar mais um pouco. Wellington Silva, boa tarde aí. Tem algum comentário do torcedor? E a sua pergunta aí? Boa tarde a todos da bancada, a todos os ouvintes, participantes, em especial ao nosso Júnior, né, que é um dos ídolos que eu tenho também por torcer pelo Ceará e principalmente pelo Vitória. Né, a questão, o bloco da gente aqui está voltado para o futebol internacional, né? Queria ver do Júnior, ele na segunda passagem pela Europa, jogou no Watford e no Malmo da Suécia, só que teve destaque no Odense da Dinamarca, levou até o Bechara para lá, né? Quando saiu, o time foi campeão. Queria saber dele se nessa segunda passagem, se ele considera melhor do que a primeira passagem na Europa. Olha, na realidade, eu tive vários problemas, né, no começo dessas aventuras fora do país. Né? Dificuldade na língua, tipo de treinamento, né? Na Europa, muito disciplina, muito trabalho tático, não tinha coletivo, é um mundo totalmente diferente. E nesses países que eu passei, cada país eu tive que me adaptar. Então, teve clubes que eu joguei, por exemplo, na Bélgica, o clube foi à falência. Então, eu joguei 1 ano grátis lá. Eu ganhava na época, era $4.000 por fora e $1.000 na carteira. E eu passei 1 ano jogando com $1.000 na carteira, lá na Europa, onde pagando imposto, sem descontar do imposto desses 1.000, e tendo que sobreviver, porque o empresário, o presidente do clube nos deu um calote. Então, Cabecearense mesmo, cara. Era um turco, filha da mãe.
Então, o que aconteceu foi que quando eu troquei de empresário, eu fui para Inglaterra, e foi na Inglaterra onde eu realmente fui artilheiro de uma temporada da segunda divisão do campeonato inglês, que foi pelo Walsall. Eu vou até mostrar para vocês aqui uns gols dessa temporada minha lá no Walsall. Deixa eu apertar sem querer aqui. Pronto, está aqui, ó. Aí foi o meu primeiro gol, né, na partida que eu entrei pela Copa da Inglaterra. Eu não estava jogando, tinham machucado 3 jogadores e o treinador me colocou. Aí eu fiz esse gol, o nosso time ganhou. Aí eu fiz essa obra de arte aí também, né? Fiz 2 gols nesse jogo. Aí, quando os atacantes titulares se recuperaram de contusão, já não podiam mais voltar, porque eu já estava com 5, 6 gols já no campeonato, já era artilheiro, e o treinador, mesmo jogando com 2 atacantes grandes na frente, que era eu e o Jorge, que era o número 9, ele manteve essa dupla de ataque, 2 caras pesados, né, grandes na frente, e onde nós fizemos vários gols. Nesse ano, nós fizemos 30 gols juntos, eu marquei 16 gols, o Jorge marcou 14, e ainda marquei uns 2 ou 3 gols na Copa da Dinamarca, né? Então, na temporada, eu marquei uns 18 gols, né? Foi aí onde despertou os olhares do Derby County, que na última partida do campeonato, eu joguei contra eles, e eu marquei 3 gols contra eles. Eu vou até mostrar aqui o jogo. Deixa eu... Eu vou até mostrar aqui o até pedir para você falar sobre essa questão que o Wellington perguntou do Odense e a passagem do Bechara lá com você, né, também? Pronto, lá no Odense, no Odense, foi o seguinte, eu tive... Chegando aí no Derby County, né? Eu fui contratado, e o que aconteceu foi que eu me machuquei com 5 partidas. Na quinta partida, eu tive que operar o joelho, ligamento cruzado, e passei a temporada toda fora, né? E o que aconteceu foi que eu perdi espaço no clube na temporada seguinte, o treinador não sabia se eu ia voltar ou não. Aí terminou o ano, eu sendo emprestado para outros clubes. Aí foi aonde, na temporada seguinte, eu fui para o Watford. Mas eu tive um problema com o meu visto de trabalho. E foi nessa partida aí, ó, que eu machuquei o joelho, né, no Derby County. Foi a melhor partida que eu joguei. Faltando 10 minutos para terminar o jogo, eu machuquei o joelho. Então, eu fui para o Watford, mas assinei contrato, mas não cheguei a jogar, né? Nessa partida aí, eu estava emprestado para um time chamado Rotterdam, da Inglaterra, onde o time estava 15 jogos só perdendo e me contrataram. Aí perdemos mais 8. Uma durinha só não faz verão. Foi muito difícil aí, essa temporada aqui, um montão de lesão, né? Um ano parado praticamente, mas ainda deu para eu ganhar uma confiança, né? Para eu pelo menos continuar minha carreira, porque eu tinha muito medo de não conseguir voltar, mas como vocês estão vendo aí, deu para a canhotinha começou a ficar afiada de novo. Então, quando eu saí da Inglaterra, que eu voltei para o Brasil e eu fui para o Malmo. Eu fui para... Como é que se diz? Eu fui para a Dinamarca, recebi um convite para ir para a Dinamarca, e já era novembro, e eu fui para jogar só 4 jogos. Nesses 4 jogos eu fiz 4 gols, onde assinei um contrato de 2 anos e meio com eles. Então, como minha temporada foi muito boa lá no Odense, né, eu fui artilheiro lá também. Então, o treinador foi e na temporada seguinte estavam precisando de um meia ou de um volante
porque o capitão do time tinha sido vendido e eu indiquei o Bechara. Aí, quando o Bechara chegou, nós treinamos uma semana juntos, né? Jogamos um amistoso e na semana seguinte eu já fui vendido para o Malmo da Suécia. Né? Onde lá na Suécia eu também fui artilheiro, fiz umas partidas muito bacanas. Eu vou até mostrar aqui para vocês aqui alguns lances meus, enquanto eu vou falando, vocês podem fazer perguntas. Beleza. Enquanto tu vai mostrando os gols, eu vou passar para o Wesley Rodrigues fazer a pergunta dele. Vai lá, Wesley, boa tarde. Boa tarde aí, ouvintes do programa. Boa tarde aí, Júnior. É uma grande satisfação estar recebendo aqui no nosso programa, né? Você que é um dos cearenses, né? Que fez sucesso, sim, em carreira internacional. Você mesmo falando aí momentos que você teve no Malmo, no Odense, em clubes internacionais. Pode ser que na vista das grandes emissoras não tenha sido visto, mas você deixou sua marca, né? A minha pergunta, Júnior, aqui no caso, vai batendo muito do que você está falando, né? A questão da Europa, da sua adaptação ao futebol fora do Brasil. Aí, no caso, você tem alguma lembrança, assim, boa e má dessa aventura que você fez, né? Desse desbravamento, porque você foi em campeonatos, como eu posso dizer, que sejam meio que alternativos, né? Porque não se tem muita notícia no futebol, por exemplo, da Suécia, no Malmo, da Dinamarca, né? A gente quer saber um pouco. Apesar que a segunda divisão da Inglaterra a gente conhece um pouco, né? Que no caso é a Championship, que é Coca-Cola Championship. Pois é. Aí, conte aí umas lembranças boas e más que você teve aí, algum acontecimento assim, para poder engrandecer. Olha, eu sou muito grato por ter jogado fora, por ter tido a oportunidade. Sou muito grato a Deus. Porque você sabe que nessa época, né, que ainda era um momento de que os clubes não eram empresa, que tinha era muita inadimplência dos clubes, né, clube não pagava, jogador não tinha, principalmente jogador do Ceará, do Fortaleza, não tinha muita oportunidade, né, não dava para eles terem um plano de carreira. Hoje em dia, um jogador do Ceará, ele pode ganhar dinheiro, fazer dinheiro jogando só no Ceará. Você vê um João Marcos desse, jogou 7 anos, ou foi 8 anos, um Michel, né? Então, naquela época, era muito difícil. O Yarley conta uma história que, quando ele jogava no Ceará, que o Dimas ligou para ele para chamar os meninos, que ele falou, vou pagar só os que vão jogar amanhã. E todo mundo na praia. E o Yarley saiu atrás dessa galera todinha para jogar no outro dia, né? Então, o Dimas vai pagar e vocês vão ter que jogar. Então, na época, eu tive muita sorte em ir para fora. Muita sorte mesmo. E eu não me arrependo. Foi, assim, uma experiência fantástica. Aprendi a língua, não o sueco, mas eu falo inglês, falo francês, falo espanhol, né? Eu falo um pouco de italiano. Então, o dinamarquês e o sueco eu entendo algumas coisas, mas eu não falo. E isso, eu tive algumas polêmicas lá, com certeza. Teve um jogo, né? Teve uma semana, uma segunda-feira, que eu fui para uma boate. E nessa boate, eu estava perto assim da porta do banheiro e um amigo meu também, eu e ele, e umas meninas se enxeriram, né? Ficaram de conversinha para o meu amigo e elas eram as namoradas dos bandidos que tinham lá, sabe? Dos mafiosos. Minha Nossa Senhora! Aí, cara, para a gente sair dessa boate foi uma onda, né? Aí sabiam que eu era jogador, eu e ele e tal, e tinha outros amigos meus que jogavam também. Tinha um moleque novo que ele era fantástico, jogava muito. Ele até faleceu de ataque do coração, ele era da seleção da Suécia, uma promessa, mas ele era estrangeiro, ele era como se diz, quando o país dele, ele era a Suécia comunitário. Ele era um extracomunitário.
Ah, Bósnia, né? É da Bósnia. Aí ele tinha uma máfia da Bósnia lá, e ele era muito respeitado. Aí ele que me livrou dessa. Aí no outro dia saiu nas páginas de jornais, todas e tal, e a imprensa foi na minha casa falar comigo, e eu falei só assim, só falei isso. Ó, sábado tem jogo, eu vou fazer gol e tudo vai se esquecer. E foi dito e feito. Eu fiz o gol, né? Aí na Suécia, ó, nesse campo aí, ó, é gramado sintético. Cara, é horrível de jogar. A bola corria demais e dava segundo tempo, os caras atropelavam. Os caras só ficavam só com a língua no chão, né? Ficava morto. Não, Então, no primeiro tempo a gente complicado. aguentou. Nesse jogo aí, nós perdemos de 4-2. Ó. A gente sofreu 1-0, aí eu virei, fiz 2 gols, né? Fizemos 2-1 e eles viraram o jogo. Tá aí, ó. Na época eu tinha 3 gols e 2 assistências, já aí que era o comecinho do campeonato. Assim que eu cheguei no Malmo. Aproveitar, Júnior, essas imagens aí passar para o Diego para ele fazer a pergunta, que tem a ver também com futebol estrangeiro. Diego Pereira, boa tarde. A sua pergunta. Diego? Cadê o Diego? Habilita o microfone do Diego Orenilton para ele fazer a pergunta. Diego Pereira não tá aparecendo aqui. Diego, habilita o teu microfone, senão tu não consegue falar aí. Dá para falar agora? Pronto, tudo certo. Pronto, fala aí. Pode falar, Diego. Seguindo aqui é o tema. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Diego. É um prazer estar falando com você, Pipoca. Seguindo aqui o tema internacional, você jogou alguns países, né? Jogou na Dinamarca, jogou na Inglaterra, na Suécia. Assim, cada país tem sua forma de ver o futebol, né? Seu estilo de jogo. Se você olhar o futebol espanhol, de uma forma, né? Tem a tendência a ser mais ofensivo, mais para frente. O futebol italiano um pouco ali mais de esperar o jogo, ser um pouco mais retraído. Pensando assim nos clubes, no Barcelona, né? Tem aquele estilo que a gente conhece. O Mira já tem outra forma de ver o futebol. Dos clubes europeus assim que você não jogou, dos grandes, quais os times assim que você acha que poderia se dar bem, que o seu estilo de jogo casava com essa equipe? Olha, no futebol espanhol, eu acho que o futebol espanhol é o futebol mais forte da Europa. Eu digo forte em termos de mídia, entendeu? Porque você está ali jogando contra Barcelona, contra Real Madrid, que esses 2 clubes, para mim, são os 2 maiores clubes do mundo. Depois vem outros clubes. Depois vem Itália, os clubes da Itália, depois vem os clubes da França. Na França nem existe lá fora, praticamente. Paris Saint-Germain teve que levar o Neymar lá para tentar ganhar uma Champions League, que nunca ganharam. Então, o futebol espanhol, infelizmente, na época que eu tive uma maturação muito tardia, pelo fato de eu não ter feito uma base, né, no Fortaleza. Eu fiz a base do Fortaleza, mas foi muito rápido, mas eu não tive um desenvolvimento desde os 14 anos, 15 anos, passar por todas as categorias para eu chegar no profissional. É a mesma coisa de você jogar na várzea e você entrar para um clube de futebol. Foi assim que eu me profissionalizei. Então, eu tive esse período de adaptação. Então, quando eu estive na Espanha, que eu tinha 21 anos de idade, eu era muito novo. Mas nos 2 amistosos que eu fiz de teste, eu fiz 3 gols. Não sei como, mas eu fiz 3 gols, né? Que depois, quando começou o campeonato, eu vi a dificuldade que tinha na competição. Não sei também se foi o treinador que não optou por mim, mas foi um pouco frustrante a minha passagem na Espanha,
mas eu acredito que o futebol espanhol é o melhor futebol de se jogar. Se o atleta tiver a possibilidade de ir para a Espanha, pode ser qualquer clube. Não sei se vocês sabem, mas eu tive na base do Barcelona. Não fiquei, foi por Deus, entendeu? Foi alguma coisa de Deus, porque eu passei 2 meses nas categorias de base de lá no meu último ano de júnior. Quase, hein? Quase dava certo. Alguma grande equipe, você seria um goleador com certeza ali, né? Recebendo passeio de grandes jogadores. A gente teve nosso Jardel, que foi artilheiro na Europa, né? Super artilheiro, com certeza você teria sido também artilheiro. E a gente voltando aqui um pouco, quando você saiu do futebol estrangeiro, você veio para o futebol baiano, né? Então, vou passar para o baiano, o Wellington Silva fazer a primeira pergunta sobre essa história no futebol baiano. Mas pode terminar alguma coisa. Eu só vou mostrar aqui um pouco da Dinamarca, que foi aonde eu com certeza, eu me realizei, joguei a Champions League, a Qualify da Champions League, né, pelo Copenhague, né, o Qualify, e joguei a Copa da UEFA. Então, esse aí foi o meu primeiro gol pelo Copenhague. Né, que foi assim, passei 1 ano e meio na equipe, onde fui campeão dinamarquês, fui campeão da Copa da Dinamarca, mas por uma infantilidade briguei com o treinador e ele começou a me emprestar. Então, quando ele começou a me emprestar, eu pedi para voltar para o Brasil. Eu ainda tinha 6 meses de contrato e pedi para voltar para o Brasil. Ô, Júnior, só uma pergunta. Eu cheguei na Bahia. Pode fazer a pergunta agora. Peraí, vamos organizar aqui. O Wellington quer fazer a pergunta da Bahia, daqui a pouco o Wesley faz outra pergunta dele. O Wellington Silva. Pronto, chegou a parte principal, a parte que eu queria, né? Salvador. Pena que a minha pergunta não é tão alegre em relação ao que eu queria. A gente fez umas divisões, mas aquele ano de 2010, quando você voltou, né? O Vitória abriu as portas, você ficou um período de teste e conseguiu se firmar lá. Foi campeão baiano, campeão Copa do Nordeste, chegou à final da Copa do Brasil contra o Santos, de Robinho, Ganso, né? Aquele Santos que era uma seleção, e ainda jogando bem no Barradão, ganhou, né? Pena que perdeu aquele primeiro jogo. E no final do ano o time teve uma queda e infelizmente caiu para a segunda divisão. Como você explica um ano tão mágico, um time tão bom, no final do ano cair? Como você explica essa queda? Peraí, antes disso, esse gol aí que eu fiz, eu tava puto com o treinador e eu tava no banco, entrei no último minuto, sendo que eu sabia que eu não ia jogar, aí eu tomei uma gelada na hora do almoço. Entendeu? Como não tinha concentração, aí eu tomei umas, né? Eu tomei uma gelada para almoçar e fui pro jogo. Eu sabia que eu não ia entrar. Rapaz, o filho da mãe me botou no jogo do treinador. Aí eu ainda fiz o gol, ó. Último minuto, ó. Minuto 90, tá vendo? Ó? Minuto 90. Então, vamos voltar aqui para Salvador, né? Sobre essa questão aí que eu falei, o time teve um ano mágico, né? Campeão, chegou na final da Copa do Brasil e no final do ano, infelizmente, caiu. Como você explica essa? Foi a Copa do Mundo, a parada? Teve algum problema de salário, alguma coisa pro time? Então, veja bem, na minha opinião, a diretoria complicou um pouco, né? Porque tivemos um primeiro semestre brilhante, né? Onde tudo deu certo, né? Terminamos aí o campeão baiano, da Copa do Brasil, finalistas, na Copa do Nordeste estreamos bem, tudo dando certo para a gente. E eles tinham sempre uma dúvida a respeito do trabalho do nosso treinador, que era o Ricardo Silva, que era o auxiliar, né, que foi estava ali interino,
botaram ele como treinador para esperar algum outro treinador que chegasse para assumir, porque ele era funcionário do clube. E aconteceu que ele começou a ganhar os jogos, eu cheguei no momento e o grupo se blindou e a gente queria, porque queria que continuasse ele, né? Porque ele estava fazendo a gente jogar. E aconteceu foi que eu não sei o que aconteceu, que essas coisas internas, né, do clube, entre treinador e diretoria, isso aí eu não posso falar nada, mas eu com certeza eu acho que aconteceu alguma coisa. Pelo fato dele estar na final, e assim que termina a final, existe a troca de treinador. O Vitória sai o diretor de futebol, não sei se você lembra, que na época era Mauro Galvão, chegou outro diretor de futebol, e várias coisas aconteceram, né, no segundo semestre que fizeram com que os péssimos resultados viessem. Na Copa Sul-Americana nós perdemos, né, fizemos 2-0 no Palmeiras em casa. Quando chegou lá fora, né, com aquele treinador Toninho Cecílio, perdemos de 3-0, né? E claro que houve falhas de alguns atletas, falha técnica, mas no outro dia saíram apontando A, B ou C, entendeu? E os jogadores que chegaram para reforçar o time, eles não deram resultado. Kleber Pereira, final de carreira, né? Já com uma certa idade, né? Trouxe 2 meninos novos lá lá de Minas. E trouxeram algumas contratações que não renderam. Na realidade é essa, que eu estava machucado do pubis, tive que jogar até a última partida, né? Contamos também com a má sorte, porque lembro contra o Guarani, lá Guarani de Campinas, a gente ganha no jogo de 1-0, precisava só dos 3 pontos para classificar, para não ser rebaixado. Eles empataram de gol olímpico. Tinha um vento do lado da trave, que o cara bateu o escanteio, a bola entrou nas costas do Viafra. Né? Contra o Inter, mesma coisa. A gente ganhando de 1-0, o Inter ia viajar para o Mundial, não estavam nem aí, cheio de jogador reserva. Aí entra o Sobis entra no final do jogo e faz um gol da bandeira do escanteio, um chute do nada, a bola entrou nas costas do Viafra. Então, foram isso. Eu estou te contando. E contra o Atlético Goianiense também, né? Eu estou te falando de 6 pontos que viraram 2. Tá entendendo? Contra o Atlético Goianiense também jogaram bem, né? Como? O último jogo contra o Atlético Goianiense jogaram bem e a bola não entra de jeito nenhum, né? Foi. Eu ainda fiz um gol de bicicleta, mas anularam o gol, disseram que eu tinha levantado jogada perigosa. Aí é brincadeira. Júlio Pipoca, só aproveitar e pegar esse embalo. Quando tá aí os seus gols, a gente tá vendo os seus gols. Aí sim, deixa aí o programa todinho. Enquanto a gente vê os gols do Júnior Pipoca, fazer uma pergunta a ele. Quando você veio da Europa, você foi oferecido a Ceará e Fortaleza, se eu não me engano, e os 2 times, na época, não se interessaram por você, e você foi por Vitória ainda para fazer teste, né, para treinar. Inclusive, eu estava acompanhando você em outro programa, você contando que chegou a curtir o Carnaval de Salvador, enquanto ainda treinava pelo Vitória, mas fez gols nos treinos e acabou ficando na equipe. Essa sua trajetória teve um pouco de dificuldade por causa de empresário? Teve para você não ter um acerto melhor assim nessa questão? E essa chegada no Vitória, né, que você chegou, um cara consagrado fora e veio para cá, tipo, como fazendo teste, né, mas deu certo. E foi artilheiro com 30 gols praticamente do Nordeste, né, naquela época. É verdade. Eu posso afirmar que o futebol, de uns 5 anos para cá, o futebol cearense evoluiu muito. Muito. Eu digo de 5 anos para cá, né? Eu digo que está com 3 anos que o Fortaleza está fazendo esse trabalho bacana, né? O Ceará
veio, vinha bem, depois deu uma estagnada, deu uma parada, mas o Ceará também é o que estava nessa década, eu acho que foi o Ceará que fez mais o melhor trabalho, vamos dizer assim. Mas na minha época, há 10 anos atrás, né, os clubes aqui, cara, eram muito amadores, muito amadores. Poxa, eu vim da Europa, vocês viram aí meus gols. Vocês viram aí. Tem gol meu no YouTube. Poxa, o que é que custava um Evandro Leitão, um diretor de futebol do Ceará, do Fortaleza, chegar e fazer assim, ó, quem é o Pipoca? Ah, deixa eu dar uma olhada aqui no Transfer Market dele, para ver quantos jogos ele jogou, se ele foi artilheiro lá fora, o que é que ele fez, entendeu? Nem isso os caras olharam, porque não existia um trabalho de captação, de preparação, de você olhar no futuro. Poxa, o Ceará subiu para a primeira divisão, pronto, não precisa mais de ninguém. É o treinador que vier, ele vai contratar. Em vez Hoje não, os clubes eles já fazem um trabalho, já tem um banco de dados, né? Um banco de dados onde ele tem jogadores de todas as posições, e na minha época não tinha. Então, isso é a minha revolta na época, é que eu falava assim, cara, onde eu joguei, eu fiz gol. Eu fiz gol, vim para o Brasil porque eu quis, eu ainda tinha contrato na Europa. E no Vitória, eu tive dificuldades pelo fato de eu ser desconhecido e pela mesma coisa. Lá na Europa, lá a imprensa não sabia quem eu era, os diretores não sabiam quem eu era. Rapaz, esse menino joga bola, esse menino veio lá da Europa, jogava, diziam que ele jogava. E ninguém se interessou em fazer uma pesquisa. Não, cara, vou botar aqui no site aqui para ver se realmente ele jogou. Poxa, acho que quando o pessoal que lá do departamento lá, que eles vão fazer lá, botar o nome no bid e tudo mais, eles devem ter visto alguma coisa, porque foi difícil e ninguém viu nada, cara. Ninguém viu nada. Então, quando houve a troca desses treinadores, justamente no segundo semestre, eu era prejudicado, porque esses treinadores não me conheciam. Tá entendendo? O Antônio Lopes chegou e me botou no banco, o artilheiro do time, e com 10 minutos de jogo, a torcida gritando meu nome. Entendeu? Então, passou 3, 4 jogos para eu mostrar para eles que para ele ver, entender que o artilheiro do time era eu. Vou passar então, só... foi Júnior. muito revoltante, e por isso que o futebol aqui ainda é muito atrasado em relação à Europa. Tem coisas que eu vi na Europa que vocês nem imaginam. Eu fui para uma palestra de marketing antes da pandemia, acho que foi em janeiro, aqui na faculdade aqui da Escola Técnica. Tem o Marcos Gaúcho, o nosso presidente aí do sindicato, fez uma palestra muito bacana, onde falava de marketing de tudo. E na aula de marketing, como é que se diz? Nessa oficina de marketing, eu fiz um projeto e eu comecei a falar de coisas que eu vivi, que eu vivenciei, que o cara, assim, esse cara é lá de São Paulo, o cara ficou assim impressionado. Aí ele falou, poxa, Júnior, tu devia fazer um trabalho aqui com a gente. Fazer uma faculdade de um após disso aí. Eu falei, não tenho nem faculdade de marketing, mas eu gosto muito de marketing, entendeu? Então são coisas que eu ia nesses clubes onde eu passei, onde eu vivi, e eu aprendi, entendeu? Aprendi com muito. certeza, com certeza. Vou passar, viu, Júnior, para o Diego Pereira continuar nesse nosso bate-papo sobre futebol baiano, para você ilustrar um pouco mais sobre esse período. Vamos ver se o microfone do Diego Pereira... Habilita o microfone, Diego, toda vez está desabilitado, para tu fazer a pergunta aí ao nosso Júnior Pipoca. Tá falando, Diego? Falou, Diego? Tem que habilitar. Pronto, Diego, pode perguntar aí. Aí foi jogão contra o Fluminense, viu? Jogão aí. Diego? Júnior, em 2010, né? A gente já falou um pouco aí.
você foi ídolo no Vitória, né? Fez um bom ano com a equipe lá. E no final desse ano, a imprensa baiana noticiava, especulava sua ida para o rival, né? O Bahia. Aí vem... Aí Pode você falar. fez até gol, né, no Bahia, provocando a torcida, né? Aí em 2011 você foi pro Bahia, né? Aí como você classifica a sua passagem pelo Bahia? Porque você acabou saindo. Veja bem, lá no Bahia, o que aconteceu foi o seguinte. Eu achei que, pela parte da diretoria do Vitória, eu não tive o agrado que eu gostaria de ter, entendeu? O reconhecimento que a diretoria poderia ter dado para mim. Para você saber, ô Diego, eu assinei um contrato com o Vitória com a rescisão em branco. Na hora que eles quisessem me mandar embora, eles me mandavam. Entendeu? Então, eu aceitei isso, treinar, jogar com rescisão em branca. Teve muitos jogadores na época que não aceitaram. Massinho, que veio do Corinthians, falou, não vou-me embora. Pegou as coisas e foi embora. No dia de assinar o contrato, eu assinei o meu, que para mim eu não tinha nada a perder. E eu acho que era para depois da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil, em agosto, eles sentarem comigo e, Júnior, vamos renovar mais um ano? Júnior, vamos renovar mais 2 anos de contrato? Você está entendendo? E eles não fizeram isso. Ficaram só, não, deixa para o final do ano, para o final do ano. Aí o Ceará veio, começou a conversar comigo, onde outros clubes também conversaram. Sendo que eu fui pego na palavra e fui para o Ceará. Porque tinha Flamengo, tinha Cruzeiro, tinha Atlético, tinha Santos. Todos esses clubes que queriam que eu fosse para lá, e houve uma especulação. Mas o cara que me levou para o Vitória, esse empresário, é muito amigo do Evandro, e não, o time nenhum te quer, vamos assinar aqui mesmo, e tal. Aí eu, tá bom, vou assinar aqui. Né? E se eu tivesse esperado passar o final de ano, eu com certeza eu estaria em um clube grande. E eu renovei o contrato assim, terminou uma semana depois que terminou o campeonato. Né? Sem ter conversado com Vitória, sem ter conversado com ninguém. Né? Então, sobre a minha ida ao Bahia, com certeza, você sabe que no futebol é normal você extravasar, né? Você mostrar, né? Sacanear, né? Você ir para a torcida, você insultar, claro que não com xingamentos e tudo, mas essa onda do cavar a cova foi muito engraçado, né? E aconteceu, né? Da gente, do nosso ambiente dentro do vestiário ter sido tão bacana que quando eu fiz o gol do título lá na casa do Bahia, eu não saí correndo para fazer a cova. Os meus amigos que fizeram, foi o Bida, o Elkson, né? Quem estava perto lá começaram a fazer a cova aí. Adorei, achei lindo. O negócio pegou. Mas a pior também foi foi na minha primeira entrevista, quando eu cheguei no Bahia. Na minha primeira entrevista, que foi cruel, porque foi a primeira pergunta que eles fizeram. Não, mas você enterrou o Bahia. Você enterrou o Bahia e está no Bahia. Aí eu falei, eu não enterrei o Bahia. Eu desenterrei o Bahia, porque o Bahia subiu para a Série A e eu estou aqui para jogar junto com vocês. Não vai ser mais Diabo Louro, não. Vai ser Anjo Louro. Aí vai. Então, Aí tá aí os seus gols no Bahia, né? Exatamente. Inclusive eu vou passar por a mesma pergunta em relação ao Bahia, que o Ezio vai fazer, só para ilustrar, para você continuar falando. Ezio Rodrigues. E eu vou te falar também da minha dificuldade lá, que foi mais ou menos parecida com o que eu vivenciei no Vitória, quando eu voltei para o futebol brasileiro, né? Beleza. Vamos só para o Ezio Rodrigues. Cadê esse homem? Tá? Fala aí. Oi, meu filho, eu estou lhe escutando. Fala que eu te ouvo.
Pode perguntar pro Júnior. Pois é. Pipoca. Pois é. Júnior, é o seguinte. Se você pegar aí as passagens, né, tanto do Vitória como na equipe do Bahia, qual deles você achou assim, mais bacana, assim, mais divertido de se trabalhar? Aquele que você estava lá, se sentia mais à vontade? No Vitória ou no Bahia? Não vale ficar em cima do muro, não, hein? Não sei nem como nossa não, hein? Com certeza que foi no Vitória. Mas, para lhe falar, com certeza foi no Vitória. Foram momentos marcantes, né, onde tudo dava certo. A maneira que eu cheguei, né, o que eu conquistei, fui campeão baiano, craque da torcida, né, o melhor jogador do campeonato, campeão da Júnior, Copa do Nordeste, a câmera, Júnior, finalista da Copa do Brasil, tive música, né, tudo isso fez com que eu tivesse um respeito muito grande e uma admiração pelo Vitória. Mas no Bahia, eu também fui muito feliz. Foi, assim, muito diferente, né? O peso de você jogar no Bahia é muito grande. Tá aparecendo né? sua boca, gente. Bota um Pois pouquinho pra baixo, pra aparecer teus olhos. Como é? A câmera tá baixa, Júnior. Levanta um Não, pouquinho mas para eu botei você. foi de cabeça para baixo, tá certo agora? Tá de cabeça para baixo, ó. Pô, tá bom. Pode continuar, Eu tava Júnior. olhando aqui, eu tava vendo aqui, pô, porque o computador desligou. Já Então, tomou quantas hoje? Já tomou quantas geladas? rapaz, não tomei nenhuma. Minha mãe fica assim falando, meu filho, você bebe todo dia? Eu falei, não, mãe, eu bebo de noite só. Só nas Toda lives, né? noite. Só nas lives. Mas eu tô aqui em casa, velho. Tô aqui em casa, tô de boa, já fiz um treino de manhã. Tô tentando baixar e vou fazer um treino mais tarde. Né? E você sabe, tomar uma cervejinha em casa, principalmente em casa, né? Não tem perigo nenhum, não faz mais ninguém. Não, eu concordo, sou do mesmo time. Então lá no Bahia, eu tive alguns problemas, com certeza. Essa parada do treinador chegar e não conhecer o jogador e ele deixar ele trabalhar com o que ele conhece, treinador sempre faz isso. Né? Principalmente treinadores de time grande. Né? Você vê Caio Júnior, trabalhei, Joel, foi o René Simões que me levou para o Bahia. E eu via que tinha diferença, porque eu não tinha assim, muita moral com eles, que eles não me conheciam. Mas a imprensa baiana falava muito bem de mim. Não, o Júnior, o Diabo Louro, ele faz gol, ele broca, ele... Então, eu ficava sempre nesse meio, tentando mostrar para os treinadores quem eu era, e ao mesmo tempo, o time do Bahia era como é que nós éramos chamados? Era o refúgio de todos os clubes do Brasil. Né? É bem cruel, né? Carlos Falar Alberto isso. Vindo do Vasco. Aí tinha Tite vindo do Vasco, Souza vindo do Corinthians. Aí era Lulinha vindo do Corinthians. Né? Era um monte de jogadores de Botafogo, do Rio de Janeiro. Pronto, eram jogadores do Rio que estavam lá em Salvador. E esses jogadores conheciam os treinadores. Então, entre eles, não tinha problema. Agora, comigo, eu tinha a imprensa do meu lado. A imprensa baiana gostava muito de mim. Né? Nunca tiveram, assim, sempre acreditavam, falavam. E, às vezes, quando o treinador, não vou botar quem... Aí saiu uma matéria, pô, Júnior está preparado e tal. E eu passei por alguns... E foi difícil até para vestir a camisa, para te falar a verdade. Porque eu vinha já com aquela identidade do Vitória, né? E quando, no meu primeiro jogo lá no Pituaçu, que era na época a fonte não estava interditada, a gente jogava no Pituaçu. Que eu cheguei no vestiário, que eu vi aquela multidão e o hino do Bahia tocando. O hino do Bahia ele toca 1 hora antes do jogo. Só para você ter uma ideia. Aquela corneta, pam, 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 pam,
Meu irmão, eu aprendi, no primeiro dia eu aprendi o hino do Bahia. Só no Somos embalo. da turma tricolor. Eu aprendi Pare no com primeiro isso, dia. fala essa Porque besteira, foi não. uma lavagem cerebral mesmo, porque eu tava ainda em choque, né? Era novidade. As cores vermelho e preto, eu passei agora para tricolor. Aí eu fiquei naquela. Mas que torcida, velho. Eu vou lhe falar. Que torcida. Ei, Meu Júnior, tá irmão, machucando o Júnior, coração do nosso amigo Wellington, hein, Júnior? Tu tá machucando mesmo, hein? não, Que o homem eu tá... tô falando, porque assim, eu tô abrindo o meu coração realmente, porque eu não vou chegar aqui e ser metódico, né, tentar. Foi o que aconteceu. E se perguntarem para mim, cara, eu sou Bavi. Eu sou Bavi, porque eu aprendi a gostar do Bahia também. Entendeu? Eu tenho um carinho pelo Bahia, fui campeão pelo Bahia. Agora, eu gostaria de ter Júnior, jogado mais, de ter tido um momento. Eu acho que com o Falcão eu ainda consegui ser um diabo louro ainda. ei, Júnior, aproveitando que você passou pelo Vitória Bahia, né? Os dois times principais do futebol baiano, e passou pelos dois times principais do futebol cearense, Fortaleza e Ceará. Inclusive, só faltou o futebol pernambucano. O nosso amigo Diego tá com a camisa do Santa Cruz aí, faltou Santa Cruz Esporte, né? Se tivesse dado tempo, tinha ido para lá, né? Aí eu vou deixar a pergunta com o Ezio Rodrigues, para o Ezio Rodrigues fazer a pergunta sobre o Ceará. Abrir um pouco esse espaço do futebol baiano e falar sobre o Ceará. Vai lá, Ezio Rodrigues. Pois é, Júnior. Aí, continuando o embalo, né? Você falou do futebol baiano, tudo. Você no Vitória, fazendo gols. Até eu dei uma pesquisada, vi que você foi um cara que foi o quê? O quarto artilheiro na seção de jogadores que fizeram mais gols na temporada de 2010. Você fez aí 30 gols pela equipe do Vitória. Felizmente, a equipe do Vitória acabou sendo rebaixada. Aí veio o convite do Ceará. Me diga, só mais ou menos com detalhes, como é que surgiu a oferta do Ceará? Porque, e o que você na hora pensou, né? Os prós e os contras. Fala um pouco aí a respeito disso. Isso, é claro, lembrando que foi em dezembro ali que houve as negociações, né? Até você explicou um pouco aí no começo a respeito do Vitória. Olha, foi o seguinte, quando eu vim da Europa para cá, né? Eu cheguei em dezembro aqui e fiquei e eu tinha um amigo, né? Eu tenho um amigo, o Rogério Magalhães, que é até coach, RMA coach, e é o cara muito amigo do Evandro Leitão. Então ele, na época, acho que foi janeiro, ele falou com o Evandro Leitão: pô, Pipoca, eu vou falar pro Evandro pra tu ir lá pro Ceará, cara, tu não tá voltando, tá? Eu vou falar pro Evandro. E falou com o Evandro Leitão. E o Evandro nem deu trela, né? Não, o plantel tá... O Evandro nem deu trela. Quando foi fevereiro, esse empresário me liga e fala assim: Júnior, tu tá aqui e tal? Eu falei: tô. Aí eu vou te levar para o Ceará amanhã. E era um sábado, né? Vou te levar na segunda-feira, tu vai se apresentar no Ceará. Já falei com o Evandro. Aí o Evandro não deu resposta na segunda, nem na terça, nem na quarta. Quando deu na quinta-feira, ele falou: Júnior, tu não vai para o Ceará, não. Os caras não estão enrolando, vou te levar para o Vitória. E eu fui para Vitória. Mas fui para Vitória e, a partir do momento, cara, que eu comecei a fazer gol, esse meu amigo Rogério Magalhães enchia o saco do Evandro. Olha aí o cara. Olha o cara que eu te falei. Tá vendo aí? Olha o cara. E, se eu não me engano, o Fortaleza foi campeão cearense em 2010, não foi? Foi campeão em 2010. Ele foi o tetracampeão. Foi tetracampeão, né? O Ceará não estava muito bem de atacante, então. E o Rogerinho passou o ano todinho falando: olha o cara aí, de novo. Olha aí, tá vendo aí? Tu perdeu, Evandro. E ele fez a ponte para eu conversar com o Evandro, que foi, eu acho que foi em outubro. O Evandro começou a me ligar, né? Falava comigo, explicava do Ceará e tal. E eu... Não, tudo bem, Evandro, tal. Mas eu fui ali, ele não tinha feito proposta nenhuma, só falava que queria conversar. E acabou que eu cheguei de férias, tinha terminado o campeonato, e
aí eu fui me encontrar com esse empresário, e quando eu cheguei lá, estava o Evandro, estava o Sérgio Costa, estava todo mundo, e eu fui assinar o contrato. Eu assinei o contrato, foi mais ou menos assim, dei minha palavra, e o pior que eu fui assinar muito cedo, que no outro dia eu fui para a praia, aí no outro dia saiu na imprensa, Júnior Pipoca, assina com o Ceará e tal. Aí eu fui para Praia do Futuro, né? Tomar uma gelada de férias. Rapaz, tu acredita que o primeiro torcedor que veio falar, rapaz, tu já tá aqui bebendo, Júnior? Rapaz, falei, pô, meu irmão, eu tô de férias, macho. Eu sou aqui do Ceará, tô de férias, tu já quer que eu vá treinar, é? a patrulha do torcedor mesmo, né? Diego Pereira, vamos lá, Diego Pereira. Habilita o microfone, vou passar para o Diego para ele continuar essa mesma pergunta em relação ao Ceará, para o nosso Júnior Pipoca responder. Cadê o Diego? Que toda vez que a gente vai passar para o Diego, vai, Diego, com você. Júnior, no final desse mesmo ano aí, 2010, você foi especulado também no Vitória, né? A imprensa dava no Bahia. A imprensa dava como certo isso aí para lá. Aí vem o Ceará, né, com o Evandro, consegue te trazer para cá em 2011. Você acha que teve a popular rasteira, como a gente fala, né, por parte do Ceará em cima do Bahia? Não houve rasteira nenhuma. E é como eu falei, eu sair do Vitória naquele momento para eu ir para o Bahia era impossível. Acho que não acredito que nem especulação teve, né? A minha ida para o Bahia, vocês querem saber como foi? Eu estava bem no Ceará, né? Carroça desembestada 2011, né? Campeão arrastão, campeão cearense arrastão, semifinalista da Copa do Brasil, né? E aí o Evandro vai, tira o Dimas e coloca o Mancini. Cara, na primeira semana o Mancini passou, já me deu logo o descarte, ó, Júnior. Não vou contar contigo, melhor tu ir atrás do outro clube e tal. Falei, não, mas eu tenho um contrato, eu vou ficar aqui. E fiquei lá treinando, e ele não me botava nos jogos. Aí eu fui pro jogo lá em Porto Alegre, que ganhamos de 1-0 do Inter, gol até do Yarley. Ele botou o Yarley no banco, entendeu? Ele começou a sacanear com o Yarley, sacaneou com o Geraldo, sacaneou comigo. Ele quebrou a espinha dorsal do Ceará naquela época. Quebrou. Eu me lembro dessa época. Por isso que o Ceará caiu. Tirou a liderança todinha do Ceará, né? Melhor ter continuado com o Dimas. Aí o que acontece? Na volta eu fiquei em Salvador. Aí eu estava num barzinho e me encontrei com um amigo meu que é torcedor do Bahia doente. GG Magalhães. GG. Falei, e aí, Júnior? E aí, Jabulouro? Beleza? Tá aqui? Eu falei, não, vim do jogo agora, vim de Porto Alegre. Ah, massa e tal. Olha, sabe quem tá ali na mesa? O presidente do Bahia. O Marcelo Guimarães, filho. Bora lá falar com ele, te apresentar? Aí eu fui. Aí ele perguntou, tu quer ir pro Bahia? Aí eu falei, eu quero. Então me dá teu zap aí que segunda-feira eu te ligo. Aí quando foi na terça-feira, o Paulo Angione me liga, aí me botou para conversar com o René Simões. Aí na terça-noite eu liguei na terça mesmo, à noite, eu falei com o Evandro. O Evandro me liberou. Não, Júnior, pode ir. Obrigado, Evandro. E fui-me embora. Para você ver, o Ceará caiu e o Bahia ficou, né? Quis gol importante. Com certeza. Wellington Silva, aí sua pergunta. Wellington Silva. Ainda sobre Ceará, né? Naquela época você não teve muitas chances, né? Foram 18 jogos, 5 gols. O Dimas, como a gente sabe, é meio retranqueiro. Já gostava de jogar com 3 volantes, né? Jogar campeonato cearense com 3 volantes. Na frente ainda tinha o Washington, Nicásio. Né? Você teve uma concorrênciazinha ali. Mas não teve muitas chances, porque como você atribui
a esse rendimento fraco no Ceará? Foi em relação a não ter muita chance por parte dos técnicos? Você acha que foi isso? Com certeza. Eu acho que com o Dimas, eu achava um absurdo disputar um campeonato cearense com 3 volantes. E um time com a qualidade que o Ceará tinha, com Oswaldo, né? Com o Sérgio Mota. Era uma máquina, o time. Aí o que é que ele fazia? Me botava eu, o Geraldo e o Yarley, né? Tudo acima de 30. Aí botava 3 volantes. E quando dava segundo tempo, ele tirava um volante, botava um correria, botava o Oswaldo da vida, e me tirava, botava o Nicásio e o Washington. Aí os caras só encostavam, meu irmão. Só botava para dentro. Então ele me chamava até de boi de piranha. Eu cansava o zagueiro e dava segundo tempo, ele me tirava. Um dia até o Petróleo falou para mim, pô, que é melhor tu ficar no banco que entrar segundo tempo. Mas o bom é começar jogando, né, cara? Com certeza. Júnior, aproveitando essa questão do Ceará ainda, que você foi campeão cearense em 2011 e o Ceará não ganhava desde 2006, né? E a torcida pegava muito no seu pé. Eu me lembro dessa época que eu frequentava os estádios. E eu me lembro que existia uma pressão muito grande da imprensa em cima do Ceará. E esse time do Ceará estilou, vencendo, se não me engano, de 5-0 do Quixadá, né? No Cearense. Era realmente um time muito forte. E chegou no Brasileirão, o time não conseguiu prosseguir com o mesmo sucesso. Chegou na Copa Sul-Americana, ganhou do São Paulo 2-1 aqui no primeiro jogo, né? Mas no Brasil não deu certo, assim. Você falou um pouco do o que você acha nesse período? Foi torcida, foi imprensa, foi gestão? O que aconteceu nesse período que atrasou um pouco realmente o desenvolvimento dessa equipe do Ceará? É como eu falei, nós fizemos um primeiro semestre brilhante, entendeu? Incontestável foram, e eu não sei, eu acho que o Mancini foi para mim, teve culpa. A escolha do treinador foi errada. Para a equipe que nós tínhamos, entendeu? Que era só chegar e ajustar o time, ele desmontou o time todinho. Tanto é que eu saí para o Bahia, o Yarley foi para o Goiás, o Geraldo foi para o Vitória, fora outros jogadores, e começou a trazer. Trouxeram o Roger, trouxeram o Egídio, trouxeram um monte de jogador, e mesmo assim o time caiu. Então, se o time caiu no segundo semestre, foi muito parecido com o Vitória. Entendeu? Se o time caiu no primeiro semestre fez brilhante, por que não deu continuidade ao trabalho? Entendeu? Agora, o pegar no Com pé, certeza. O pegar no pé foi porque eu não conseguia jogar, cara. Você jogar com 3 volantes, eu jogava marcado por 2 zagueiros toda hora. Eu não tinha um espaço dentro da área. Era toda hora sendo marcado, porque o nosso time não criava. O Yarley, teve um jogo que o Yarley falou assim, eu vou jogar para ti hoje. E foi contra o Ferroviário que eu fiz 2 gols. Todas as jogadas que tinha, ele metia para mim. Entendeu? Então, poxa, o nosso time era bom, era bacana, tinha limitações de jogar nesse sistema, pô. Com certeza. Júnior Pipoca, a gente está com o nosso programa que fechou 1 hora aqui, mas nós vamos fazer só a última pergunta aqui, tentar fazer uma rodada aqui, pedir para você tentar mais sintetizar, para a gente poder fazer essa rodada de perguntas, porque você, depois que terminou a sua carreira de jogador, tentou aí a carreira de técnico, né? Eu vou passar para o Diego Pereira, espera logo que ele habilitar o microfone. Diego Pereira, tá podendo falar aí? Habilitado. Pergunta aí sobre... Pronto, pode falar. Que Júnior, você virou técnico há alguns anos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é o Pipoca como técnico, né? As influências dos técnicos, o que te influencia, assim, modelo de jogo. Qual a sua visão sobre o futebol, taticamente, tecnicamente? Olha, eu
Eu posso lhe dizer que eu fiz a minha escola é de fora, né? Eu aprendi a entender o futebol na Europa. Não foram 10 anos, não, foram 12 anos, onde eu vivi vários tipos de situações, tipos de treinamento, tipo de culturas, né? Onde eu tenho um mix na minha cabeça disso tudo que eu passei. Tá entendendo? Eu gosto daquele futebol objetivo, aquele futebol de força, aquele futebol de pegada, né? Que eu acredito que todos os treinadores novos, eles querem isso aí, né? Eles querem isso aí, colocam. Mas ser treinador não é fácil. Na época que eu fui ser treinador do Tiradentes, eu tinha feito um estágio nas categorias de base do Vitória, passei 4 meses lá e tive a oportunidade de fazer aí uns 20 dias de treinamento no Tiradentes, onde foi muito bacana. Eu vi que dava para, se eu quisesse continuar como treinador, eu poderia continuar. Mas uma coisa que eu não sei é ser puxa-saco de ninguém, entendeu? Eu acho que as minhas decisões que eu falo dentro de campo, ou de decisões que eu gosto que as coisas sejam, né? Se tem que ter o dedo de alguém, de um diretor, de um negócio, então eu sou mais no ser treinador. Você está entendendo? Então eu acho que esse é o porquê de eu ainda não estar continuando como treinador, porque eu estou me preparando, quero me preparar mais ainda, estou fazendo vários cursos, eu estudo, faço educação física, né? Estou tentando terminar, porque eu tinha parado, voltei a fazer, e eu estou notando que, infelizmente, no meio do futebol, eles estão precisando, o atleta, o ex-atleta, ele tem muita vantagem, né? Porque ele vivenciou aquilo ali, né? Mas o ex-atleta que não tem uma formação, clube nenhum vai dar moral, entendeu? Então, eu estou me capacitando, não fiz o curso da CBF porque eu tenho uma empresa também que eu gosto muito de kitesurf, eu tenho uma empresa de kite, onde eu promovo eventos também de kitesurf. E eu perdi o curso da CBF ano passado justamente porque bateu no dia de um evento meu. Mas eu pretendo um dia, sim, fazer. Não sei se o dentro de campo vai ser a minha intenção, mas eu gosto muito da parte de gestão, da parte de marketing, de publicidade. Eu curto muito essa área, entendeu? Com certeza, vai dar certo. Ézio Rodrigues, cadê você para fazer? Pois Júnior, a minha pergunta, no caso, ia bater muito com o que você falou, né, a respeito de técnico e tudo. Eu sei que a CBF, né, você já mais entendido do que eu, você que é um vivente aí da bola, ela criou um curso de para técnicos, né, está começando a se ter um processo de profissionalização, né, no futebol, principalmente para de técnicos, de estrutura, de tudo em si. Aí, no caso, eu queria saber se no futuro você pretende estar fazendo esse curso de técnico e o que você já sabe a respeito dele para que, assim, você vê num dia, vou lá fazer porque eles agora estão começando a se estruturar, porque você sabe, né? Antigamente, até mesmo ex-jogador chegava lá para assumir a bucha, mas hoje não, hoje eles estão querendo formar, se a pessoa quiser, vai lá e vai formar o treinador, fazer o curso, saber das coisas. Então, eu queria que você saber um pouquinho assim, se você pretende fazer isso no futuro ou não, fazer onde você está mesmo. Não, com certeza, Ézio, você tem razão. E hoje em dia, é assim, o mercado da bola está desse jeito. Hoje eles só estão empregando, dando oportunidade, seja para treinador de categoria de base, né? Eles só querem trabalhar com quem tem o curso da CBF.
que é o curso que tem a licença C, a licença B, a licença A e a Pro. Então, a licença C, ela é para quem nunca jogou futebol, não teve uma carreira no futebol, né? E a primeira etapa, que é a carreira, que é a licença C, é para dar aula em escolinha, entendeu? É para ser professor de escolinhas, é a parte mais de academia, né? De futebol. A licença B, então, se você tem a C, no próximo ano você pode fazer a B. Então, no nosso caso, nós ex-jogadores, nós podemos entrar na B, já direto para B, entendeu? E na B, você é apto a ser treinador de futebol. Então, é isso que a CBF quer. Eles querem fazer um controle de que todos os treinadores têm que ter essa licença. Não sei se vocês viram a maior polêmica do Renato Gaúcho, que não quer aprender porque diz que ele não precisa. Se diminui. Então, pronto. Mas tem jogadores de nível Série A, por exemplo, acho que um Ricardinho desse, eu acho que ele não fez a B, ele foi direto para A. O Ricardinho, que foi até treinador do Ceará. Ah, me lembro. Foi o Ricardinho, campeão do mundo da seleção em 2002. Então, eu acho também que eu perdi muito tempo, né? Eu já tenho o quê? Tem 4 anos que eu parei. Mas eu perdi muito tempo tentando me encaixar em outras coisas. Mas eu vi que tudo leva ao esporte. Botei o bar, que era um sonho, né? Deu certo. Mas eu vi que não era para mim, né? Aí eu tive oficina, tive outros negócios, mas não era para mim. Minha área é esporte. Eu respiro esporte, gosto de surfar, gosto de bater uma pelada com os amigos, gosto de kitesurf. E, é claro, falar de futebol, para mim, é muito fácil. Então, aproveitando que você gosta de falar de futebol, a FIFA recentemente divulgou que os clubes vão poder fazer 5 substituições durante seus jogos, até o fim do ano de 2020. Muitos jogos aí serão realizados em curto período de tempo, gerando aí muito desgaste físico nos jogadores, devido à pandemia, né, que ainda existe. O que é que você acha disso aí? Seria uma boa que ficasse, essa medida permanecesse de 5 substituições? Seria melhor para o desenrolar do futebol? Júnior Pipoca, eu sei que ele caiu, esperar aqui que ele pode retornar à sala de novo, né? Já estamos aqui, não, vamos terminar, falta só essa pergunta minha e a pergunta do Wellington Silva para a gente fechar, que já foi feito praticamente, já foi feito todas as perguntas, né? A galera aqui é porque o homem gosta de falar, o homem é resenha, ele passa de um assunto para outro, então ele não fica no mesmo assunto. Tem alguma pergunta aí, Wellington? Tem algum comentário do ouvinte? Aproveita aí que o nosso... Está tentando voltar. Nada, por enquanto tentando nada voltar. aqui. Tu tem como ver com ele, se ele pode voltar aí, Wellington? Ver se o WhatsApp aí, se ele... Vê aí rapidinho. O programa praticamente já chegou ao fim, né? O que tu tá achando desse debate aí com o nosso Júnior Pipoca, Ezio Rodrigues? Era interessante, ouvintes, porque você vê a vivência que o Júnior tem do futebol, a experiência de fora, de outros campeonatos, a própria história em si. Eu acho muito interessante que ele falou até mesmo da situação dele não ter vindo jogar nas equipes do Ceará e do Fortaleza, até a mesma falta de informação. Eu acho que muito se aconteceu no passado de jogadores não virem jogar aqui, justamente porque a estrutura dos clubes daqui, nessa parte de garimpo, de talentos, né, querendo uma chance, ou coisa assim do tipo, foi o que prejudicou. E o Júnior é uma história viva disso. Pronto, o Júnior voltou. Aí a gente está só para finalizar, Júnior, que tem só mais 2 perguntas. Essa pergunta que eu estava falando sobre as 5 substituições que a FIFA autorizou até o final de 2020. Se você acha legal que essas substituições permanecessem no futebol, ela está sendo só por causa da pandemia, que vai ser jogos próximos uns dos outros. Então tem que ter mais substituições. Você acha que 5 substituições seriam necessárias sempre no futebol? Seria melhor do que só 3? Com certeza, isso vai facilitar demais e vai mudar o futebol. Eu digo que vai mudar até as estratégias. A estratégia
tática de um treinador. Mas, como você falou aí, que vão ser vários jogos num curto tempo, os clubes vão ter que fazer um planejamento para que haja um rodízio muito bacana, né, dentro do clube, né, dentro de um plantel, porque todos os jogadores vão ter mais oportunidade de jogar com esse número de jogos, né? Agora, não sei se o futebol vai ficar bonito. Eu acho que o futebol vai ficar feio, porque se você vê com 3 substituições, geralmente um treinador ele tem o quê? 12, 13 jogadores ali no máximo ali que ele tem dentro da cabeça dele. Ele não muda muito, treinador. E já que ele vai ter 5 substituições, meu irmão, para ele 5 é muita opção. Então isso aí eu acho que vai mudar um pouco aí com o futebol, viu? Com certeza. Wellington Silva, sua pergunta, Wellington. Sobre a questão que a gente passa no momento, né, sobre a pandemia também, tudo fechando, várias cidades em momentos difíceis, inclusive Fortaleza, tá tudo fechado, né, o governador decretou o lockdown, e a questão do futebol voltar, como você enxerga o futebol previsto para voltar daqui a uns 30, 45 dias, você acha que é o momento? Olha, Wellington, eu sinceramente, eu tô com muito medo, né? Eu tô com medo, a televisão passa muito pânico pra gente, né? Eu tenho amigos que morreram, né? Eu já perdi uns 4 amigos. Você vê o Luiz lá, o dono do Sal e Brasa, faleceu, não sei se vocês estão sabendo, e mais uns amigos meus aqui que faleceram. O Índio do Vitória, que jogou no Vitória, pegou também o Covid. E então é muito preocupante. Agora você imagina isso daqui a 40 dias. Vamos torcer para que baixe, né? Mas os clubes, eu estava conversando com o Baiano, que ele é o coordenador da base lá do Bahia, passei 1 hora no telefone com ele outro dia, justamente o Bahia falando que eles não têm condições de arcar com as despesas pelos próximos meses, né? Salários altos, 300 mil, né? Jogador ganhando 400 mil, Fernandão, e arcar com isso, e nem os jogadores querem também ter um reajuste de salário, um corte de salário, justamente porque eles acham, porque o jogador é complicado. A nossa raça de jogador, né, a gente tenta se unir, mas ao mesmo tempo, né, cara, a gente está vivendo uma guerra hoje, uma guerra. É o mundo inteiro que está passando por essa situação. Vários empregos estão, né, empresas estão fechando, né, e o cara hoje ganhar, se eu tivesse na época, ganhasse um salário desse bem alto, e eu poderia chegar e eu poderia falar, não, pode diminuir no meu aí 30%, porque é um momento difícil, né? Mas eu acho que deveria ter uma lei, uma regra onde esse valor poderia ser abatido mais na frente, você está entendendo? Nesse momento, o clube dava uma redução para os jogadores, reduzia o salário para se manter. Quando voltasse o futebol, esse valor de dinheiro poderia vir de outra maneira, você está entendendo? Mas a questão financeira, que eu acho que é a mais preocupante. Agora, se for falar de futebol, com certeza, futebol você tem contato. Tem contato, você passa a mão no rosto, né? Você passa a mão no nariz, né? Você cumprimenta o outro. Então, eu acho muito difícil. E as viagens também, que são muito prejudicantes. Imagina o pânico que vai ser dos clubes do Sul para vir jogar aqui, sabendo que o Ceará aqui é um dos maiores índices de Covid. Então, isso aí eu acho que é muito cedo. Eles estão tentando forçar uma coisa, mas eu não tenho uma resposta concreta para dizer para você que não, eu acho que deveria voltar, você está entendendo?
Nós estamos vivendo um período muito Rapaz, difícil de guerra. Rapaz, Júnior Pipoca, eu estava acompanhando ele no futebol cearense, o menino gravou 2 horas de conversa com o Júnior Pipoca para contar a história dele, que realmente dá um livro, é muita resenha, muita história. A gente tentou resumir aqui, por isso que a gente foi um pouco assim, apressando, cortando essas coisas, porque a gente queria tirar o máximo do Júnior Pipoca, das histórias dele. Eu acho que aqui cabe vários programas para falar sobre essa história, porque o Júnior tem história e ele entende de futebol, entende até de outros assuntos, né? Eu estou aqui com o Elton Silva e o Ezio Rodrigues, agradecer eles também, o Oranito na Tecla, e agradecer o Júnior Pipoca e pedir para ele deixar só uma mensagenzinha curtinha para o nosso ouvinte aqui do nosso programa. Júnior Pipoca, muito obrigado pela sua participação. Nossa, eu que agradeço, só fera aí, o Elton, Carlos, né, a todos vocês, só tenho a agradecer, foi muito bacana, e realmente eu tenho uma biografia, viu? Eu tenho uma biografia escrita, ainda vou terminá-la, porque ainda não terminei, eu parei ali no Bahia, mas com certeza, é como eu falei, eu gosto de falar de futebol, e espero, e estou aí à disposição de vocês para que futuramente, se vocês quiserem bater uma resenha, eu estarei aqui à disposição de vocês. Beleza? Pronto, o próximo programa certeza, com ele vai ser só resenha, né? É só resenha. No Não, nosso programa ninguém vai botar mais sobre nada sério, não. Vai ser sobre coisa engraçada, sobre coisa alegre, para a gente poder descontrair o público. Rapaz, se a gente trouxer uma pessoa para o Júnior, vai sair uma comédia, mano. Eu vou dar uma ideia para o Carlos sabe quem é. Eu participei lá em Salvador de uma entrevista que é os caras dando entrevista e bebendo. Papo no seu... Papo... No bar. Eu assisti essa entrevista. Eu participei e eles botavam cerveja pra gente, cara, pros entrevistados. Aí o que acontece? O cara, quando tá bebendo, se empolga. Então, era só perguntas afiadas, entendeu? Aí o cara acaba se empolgando. Foi até onde o Preto com certeza, vou marcar. Vitória. Aí no dia que tiver com uma resenha certeza. dessa aí com cerveja aí, pode me chamar. Vamos chamar. Ei, Carlos, anuncia. Pandemia, nós vamos combinar lá no barzinho pra gente fazer essa resenha. Com certeza, viu, Júnior? Muito obrigado. Carlos, anuncia só o convidado da próxima semana, que é uma pena pra gente, mas vai ser da próxima semana, infelizmente. É o Cassiano, autor do gol do Fortaleza aos 47. Valeu, galera. Até a próxima semana. Muito obrigado. Valeu, um abraço a todos. Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu, um abraço, galera. Valeu,